Olá, eu sou o professor Lucas Espíndola, professor de matemática aqui da ESAGS, e hoje nós vamos fazer uma aula sobre derivação implícita, ok? Bom, vamos pensar bem o que isso significa. A gente sabe calcular bem a derivada de uma função y igual a f de x num ponto x0, que está no interior do domínio da função. Visualmente, vamos olhar, dá para você identificar se uma função é derivável ou não de bater o olho no gráfico. Essa é uma habilidade que a gente tem que treinar. Você bater o olho no gráfico e ver se é derivável ou não. Bom, uma função derivável tem seu gráfico uma curva suave. Tanto que tem até essa palavra suavidade para a derivada. É um gráfico sem cortes, sem picos, sem aquele comportamento serra-serra. Esse daqui é um típico comportamento de um gráfico de função real derivável em todo o seu domínio. Você pode ver que nós temos curvas suaves, né? Como se você pudesse subir e descer tranquilamente. Parece uma montanha russa. Ao contrário, aqui nós temos um típico comportamento de um gráfico de uma função não derivável. Não derivável em todo o seu domínio, quero dizer. Ela pode ter pontos deriváveis, mas existem alguns pontos onde não é possível calcular a derivada. Esses pontos são os pontos onde nós temos esses picos, tá certo? Essa quebra, nesses pontos não é possível derivar a função. A reta tangente não fica bem definida nesse caso, ok? Bom, e quanto à curva abaixo? Aqui eu ilustrei uma curva, né? Uma curva fechada, toda bonitinha. Será que eu posso derivar? Né? Bom, aparentemente ela é uma curva suave, né? Ela não tem nada, ela não tem aqueles picos, não tem aquelas quebras, não tem ponta, não tem cume. Bom, uma coisa é verdade, ela não pode ser expressa como gráfico de função nem y como função de x, nem x como função de y. Essa curva não pode ser escrita como gráfico de função ela toda. Mas visualmente toda ela é suave. Aparentemente é viável falar em tangência a essa curva em todos os pontos dessa curva. Eu posso traçar uma reta tangente ali. Então, será que a nossa ideia de derivação pode alcançar esse desenho? Bom, só porque não é gráfico de função, será que eu não posso calcular a derivada sobre ela? Então, aí vem a nossa ideia de derivação implícita. Tá? Vamos usar o instrumento de derivar implicitamente. Apesar de não ser gráfico de função, em alguns trechos nós podemos calcular y' de x, ou seja, eu considero y como função de x e calculo a derivada. Em outros, calcular x' de y, ou seja, eu considero a variável x em função da variável y e calculo a derivada. E em muitos trechos eu tenho as duas, eu posso considerar tanto y' de x como x' de y. Mas como fazer isso? Bom, vou te dar aqui um exemplo preliminar que ajuda a gente a entender esse processo. Considere a equação do círculo centrado na origem de raio 1. Um desenho bem simples, tá? Essa é a formulação, x² mais y² igual a 1. Isso designa todos os pontos que estão aqui ilustrados em vermelho. Né? Aí o desenho desse círculo de raio 1 centrado na origem. Essa curva, apesar de ser muito bonita, muito comum, não pode ser escrita como gráfico de função, ela toda. Ela não pode ser escrita nem como gráfico de y em função de x, nem como x em função de y, considerando todo o seu desenho. Mas, apesar disso, ela tem um comportamento perfeitamente suave, né? De modo que podemos imaginar em cada ponto uma reta tangente à curva. Eu posso imaginar uma reta tangente passeando ao longo da curva. Tudo indica que é possível derivar, conforme a gente ilustra aqui nessa figura. Veja bem, aí nós temos um ponto e eu tenho uma reta tangente. Então, então a tangência existe? Como calcular essa derivada? Bom, aqui eu proponho, vamos calcular y' de x no ponto meio, raiz de 3 sobre 2. Calcula, verifica se esse ponto realmente pertence a esse círculo que eu coloquei. O ponto 1 meio, raiz de 3 sobre 2. Bom, qual que vai ser a nossa estratégia? A nossa estratégia consiste em considerar um trecho pertinho, na vizinhança, uma vizinhança desse ponto meio, raiz de 3 sobre 2.
E aí, considerar y como função de x. Ou seja, eu venho aí pertinho desse ponto e considero como um trechinho como uma função. É importante você ter muito cuidado ao fazer isso, porque nem sempre é possível. Por exemplo, perto do ponto 1, 0, eu não posso escrever y como função de x. Desafio você a voltar naquela figura e olhar por que na vizinhança do ponto 1, 0 eu não posso escrever y em função de x. Pensa por quê. Bom, voltando ao nosso assunto, fazendo y de x, temos a sentença x² mais y de x ao quadrado igual a 1. Perfeito, coloquei o y em função de x na proximidade do ponto meio, raiz de 3 sobre 2. Derivando ambos os lados com relação a x, eu posso fazer uma igualdade, eu derivo ambos os lados. Bom, temos aí que derivada com relação a x da expressão x² mais y de x ao quadrado é igual a derivada com relação a x do número 1. Bom, uso a regra da cadeia. Bom, a expressão d dx de x² mais y de x ao quadrado vai dar o quê? Usando a regra da cadeia, derivada de x², 2x. Mais, o que é a derivada de y de x ao quadrado? Bom, pela regra da cadeia, é a derivada da função de fora vezes a derivada da função de dentro. Ou seja, 2 vezes y vezes y' de x. Derivada da de fora vezes a de dentro. Lembra que y é uma função de x. E isso tudo é igual a zero. Por quê? Derivada da constante é zero, derivada de 1 é zero. Simples. Ficamos, então, com a expressão 2x mais 2y, y' de x, igual a zero. Vamos ajeitar isso? Minha ideia é isolar o meu y de x, que é a minha incógnita aqui. Fazendo isso, nós temos, se eu passar o 2x, que é positivo, para o outro lado, fica negativo. 2y vezes y' é igual a menos 2x. Passando ainda o 2y, que está multiplicando, para o outro lado, dividindo, fica y' igual a menos 2x sobre 2y. Corto 2 com 2, nós temos y' de x igual a menos x sobre y. Ou seja, a derivada de y com relação a x em qualquer ponto desse gráfico é dado pela fração menos x sobre y. Volto naquela minha questão, porque eu não posso derivar no 1, 0. Quero que você olhe bem a expressão dessa derivada e pense bem no ponto 1, 0, que foi aquilo que eu desafiei você a refletir. Bom, já tenho a minha expressão, y' de x igual a menos x sobre y. Vamos aplicar no ponto meio, raiz de 3 sobre 2, o nosso ponto em questão. Bom, aí está a nossa fórmula, que nós concluímos. Basta substituir. Y' de x vai ser igual a menos meio sobre raiz de 3 sobre 2. Bom, cancelando, efetuando a conta, nós temos que y' de x é igual a menos 1 sobre raiz de 3. Racionalizando os denominadores, ou seja, multiplicando e dividindo por raiz de 3, nós temos y' de x igual a menos raiz de 3 sobre 3. Então, aqui nós vimos, né, a ideia dessa coisa da derivação implícita. Né? De onde que surge a necessidade? Nós temos curvas que são suaves, que são perfeitamente suaves, mas não só porque não são gráficos de função, não significa que nós não poderíamos trazer aí o conceito de derivada. E nós vimos aí como calcular a derivada numa curva muito simples, no caso, a circunferência de raio 1. Nos vemos no próximo vídeo.